Sinuca de bico é uma analogia do jogo de sinuca quando o jogador que tem a jogada da vez vai tentar acertar a sua bola, mas na verdade a sua bola está atrás da bola do adversário. Então, se ele tentar acertar a sua bola, ele vai dar o ponto para o adversário. Não importa o que ele faça, ele vai perder a jogada. Ele está encurralado. É uma jogada perdida. Na história de Jesus, chega um momento onde os fariseus e os herodianos, que na verdade eram dois grupos que se odiavam, mas contra Jesus eles fazem uma aliança. E eles se agrupam em torno do mestre para tentar apanhá-lo em alguma palavra, ou seja, para colocá-lo numa sinuca de bico, numa saia justa. Mateus, ou na verdade Marcos capítulo 12, verso 13 diz: chegando disseram-lhe, mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque o Senhor não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Bajuladores, né? Só para tentar fazer Jesus escorregar. E aí vem a pergunta: é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Isso está nos versos 14 e 15. Se Jesus diz, não, vocês devem pagar, ele vai perder o apoio dos judeus, porque os judeus odiavam pagar impostos para Roma. Agora, se ele diz, não, vocês não devem pagar, os romanos vão calar Jesus muito antes das palavras terminarem de sair da sua boca. Agora, acontece que 2000 anos mais tarde, a gente também enfrenta um dilema muito semelhante. Se Jesus diz, devemos, isso vai significar que os seus discípulos vão perder sua distinção no mundo. A gente vai ter que fazer exatamente aquilo que o mundo espera que nós façamos. Talvez nós apenas nos destinemos a nos misturar no cenário político e não representarmos nada de diferente, de santo. E alternativamente, se ele disser, não, nós não devemos, nós podemos ser remetidos a uma posição perpétua de sermos contrários no que diz respeito à política, ao envolvimento com a sociedade. E assim os cristãos se tornam, por definição, cidadãos inúteis, terríveis aos olhos do mundo, que não são de fato o sal. Então o que vai ser? Bem, Jesus já mostrou seu brilhantismo em escapar das armadilhas desses homens. E aqui nós somos surpreendidos mais uma vez por outra famosa resposta. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. E eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou: de quem é essa figura e essa inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Marcos 12, 15 a 17. Note que Jesus tem que pedir uma moeda emprestada para fazer a sua ilustração. Porque aqui está um homem que não tinha sequer onde reclinar a sua cabeça. Ele cavalgou, né, na cidade, num jumentinho emprestado. Ele foi colocado em um túmulo emprestado. E quando ele morreu numa cruz emprestada. E eles lançaram sortes por seu único bem, as suas próprias vestes. Quando se trata de dinheiro, Jesus fala com total integridade. Ele não está apaixonado pelo dinheiro, como os fariseus estavam. Nós podemos confiar no que ele diz para nós aqui, porque nós sabemos que ele não é motivado pelo menor grau de interesse próprio, de interesse financeiro, de ganho político. E quando ele põe as mãos numa moeda, perceba o que ele traz e chama a nossa atenção para a imagem que está cravada ali naquela moeda, que está cunhada naquela moeda. Essa é a chave para o entendimento. Nós damos a César o que é a imagem de César. O portador da imagem pertence ao original. Portanto, se nós refletimos essa imagem, é porque nós pertencemos a César. Mas será que os fariseus concordam com isso? Se sim, eles vão entrar numa armadilha da própria criação de Jesus. Nós devemos dar a Deus o que é a imagem de Deus. E qual é a imagem de Deus? Somos nós, de acordo com Gênesis. E aqui Jesus vira a mesa e aponta para os seus questionadores. Tanto os judeus quanto os romanos são desafiados no nível mais fundamental da questão. Não se trata do pagamento de impostos, não se trata do reconhecimento ou da legitimidade do poder do Estado. Trata-se de pertencer a Deus ou não pertencer. E se nós pertencemos, então sempre vai haver maneiras de honrarmos a autoridade temporal do Estado, mesmo que às vezes seja necessário
um milagre para fazer isso, segundo, né, aquela história onde Jesus ordena que Pedro vá lá e pesque um peixe e tire o imposto para pagar o Estado da boca do peixe. Está lá em Mateus 17, versos 24 e 27. Os fariseus poderiam ter considerado a desobediência cívica como o auge da vida santa. Não, a gente precisa ser separado, Estado, porque, né, nós não somos desse mundo. E Jesus diz simplesmente, olha, você está perdendo o ponto aqui da questão. Você pertence ao Estado ou você pertence a Deus? Você é de Deus ou de César? Essa é a questão. Dai a César as coisas que são a imagem de César. E dai a Deus as coisas que são a imagem de Deus. Ou seja, nós. Nós pertencemos a Deus porque nós somos a sua imagem. Portanto, nós nos misturamos no mundo como a imagem de Deus. E é aí que reside a chave da nossa santidade e da nossa influência nesse mundo.